Eu gostaria de falar sobre inovação. Como uma empresa high-tech, inovação é o nome do jogo. Vocês podem ver os números. Todos os anos a gente passa mais de 10% da nossa receita. Nós pensamos como uma tecnologia de empresas. Isso é muito importante. Se você olhar no ano passado, nós fizemos mais de 23 bilhões de dólares, mais quase 25% da receita total. Então, isso é uma parte bastante grande da empresa. E nos últimos 10 anos, mais de 140 bilhões de dólares. Eu acho que isso é a chave do sucesso e é aonde vem a nossa confiança em relação ao futuro. Vocês podem até perguntar, onde vocês estão gastando dinheiro? Eu quero falar sobre duas coisas. Em primeiro lugar, tá tudo bem. Nós temos muitos tópicos e problemas para o futuro, então queremos descobrir e ter um balanço para lidar com esses desafios. Nós gastamos o dinheiro, muitos clientes veem os nossos produtos e por trás disso, vocês normalmente veem os produtos de computador, networking, mas também as soluções da nuvem. E a gente gasta bastante dinheiro nisso. Softwares são fundamental, hologramas, produtos químicos, muita coisa. E a gente pensa, isso é a chave para o nosso futuro. Então, isso pode ser os próximos 5 anos. Nós gastamos muito dinheiro nessa pesquisa que pode nos dar um sucesso no futuro. E os nossos clientes, gás e óleo, todos eles estão indo para a transformação digital. Nós achamos que isso é muito importante. A gente trabalha com os parceiros para ajudar nas soluções. É assim que nós trabalhamos com os nossos produtos, com os nossos clientes para o sucesso digital. Olhe só o que nós estamos fazendo na indústria financeira. Começamos há 30 anos atrás e graças ao apoio dos nossos clientes, dos nossos parceiros, nós já trabalhamos nós temos mais de 3.300 nós estamos trabalhando em proximidade com 50 clientes. Por exemplo, no Brasil, estamos trabalhando com todos os bancos. Nós temos conexões muito boas. Em Singapura, DBS é o nosso parceiro, trabalhamos na Europa. Em todos esses clientes, nós estamos trabalhando em proximidade. É muito importante a gente construir o nosso ecossistema. Nós queremos compartilhar com vocês o futuro. Eu quero compartilhar alguns números. Hoje em dia, todo mundo tem telefone, todo mundo tem, de acordo com em 2025, o que significa isso? A computação, o poder da computação também. Também nós temos níveis diferentes de dados. Tudo isso são conexões e isso tudo tem a ver
A próxima geração vai ter interfaces de dados, mas provavelmente nós vamos mudar e vai ter uma disrupção do lado da produção. A gente vê muitas companhias, hoje em dia, nós usamos 10% e isso é muito interessante ver o que nós estamos fazendo. Está entrando uma interferência aqui de outra pessoa falando aqui no meu fone. Mas o seu está ótimo. Desculpe, eu vou ter que falar com o pessoal que está organizando a interpretação, que está entrando alguma interferência. Muito obrigada, prazer. Já foi avisado, eu acho que o impacto, nós precisamos estar preparados, seja mais próximo e não. Foi meio a meio. We have to think about it. I think there are 4 things very important. How about our data? How about the connections? How about the application capability and our infrastructure? As conexões, as aplicações, a infraestrutura. Antes de eu falar da nossa estratégia, eu quero dar algumas notícias para vocês sobre a China. Nos últimos anos, nós estamos cheios de inovações do lado das finanças. Se você olhar 50 anos dos serviços financeiros, você vai ver que mudou completamente. Eu consigo comer agora não, Catinha. We really took the opportunity of the mobile time. eu The não mobile vou conseguir changed comer mais a agora, lot não. of things. Agora eu já Changed tô the no... business model, changed the customer behavior. Desculpem a parada, mas estamos tentando resolver o problema da interferência de um celular que está entrando aqui junto com a tradução. Bom, esses são os bancos tradicionais. Se você vê na China, nós temos uma competição feroz nos últimos anos. E agora todos os bancos estão fazendo uma jornada de transformação para liderar a tecnologia. Por exemplo, hoje você vê 75% dos telefones celulares, todo mundo tem transação de pagamento. Isso é uma penetração muito alta. Nós vemos que essa inovação ainda está evoluindo todos os dias. Por exemplo, todo mundo sabe os bancos digitais na China, Alibaba e assim por diante. Também temos um banco chamado Xinwang. Eles são muito bem sucedidos, têm mais de 60 milhões de clientes, outros serviços financeiros. E eles começaram do zero, eles têm um aplicativo. Imagina só. Eles não tinham clientes, eles não tinham nada, só um aplicativo. E eles não tinham nenhuma empresa grande de tecnologia para apoiá-los. Eles simplesmente fizeram esse trabalho nesse novo modelo. O ECNY também é um banco que está em projeto piloto, mas progride muito rapidamente. Ele já tem mais de 8 milhões de clientes e mais de 261 milhões. Então, se você for para a China, você pode aplicar para ter essa carteira, esse ECNW, para fazer os seus pagamentos móveis. E nós também temos o Live Streaming Finance, porque o comportamento está mudando. Os jovens, muitos jovens vão para o live streaming. Todas as organizações financeiras também estão indo para esse caminho, para engajar com seus clientes dessa forma.
Por outro lado, nós vemos as indústrias se movimentando muito rapidamente. E os bancos, como é que fica isso? Como muitos de vocês ainda não conhecem a China, mas o primeiro é no legacy. Para um banco novo, mas para aqueles tradicionais, antigos, gente, não é uma caminhada fácil, mas todos os bancos estão indo para o caminho digital. Bom, o terceiro maior banco é esse banco de agricultura. Eles têm 99% das aplicações na nuvem e 80% nos containers. Não é só esse banco, tem mais casos. E como usar todos esses dados? A gente acha que todo mundo deve ser um analista de dados. Eu acho que é isso que os bancos querem. Na verdade, na China, os bancos que lideram estão fazendo isso. De acordo com informações recentes, já tem 55% dos funcionários estão usando dados. Eles são usuários frequentes de dados e também adoção massiva de inteligência artificial. Eles têm mais de 150 mil máquinas. É uma infraestrutura imensa. Todo mundo usando tecnologia para fazer a gestão desse negócio. Nós temos uma coisa muito conhecida. Se tiver qualquer problema com o sistema, em 1 minuto vai ser descoberto qual é o problema. Em 3 minutos, problema localizado. 5 minutos, problema resolvido. Esses são os mais recentes programas. Aqui no Brasil, temos também experiências positivas e estamos muito felizes em fazer esse intercâmbio que beneficia a todos. Então, nós estamos trabalhando com muitos bancos globais nessa área Smart, com capacitações novas. Bom, primeiro, a gente tem que ter uma infraestrutura resiliente para que a infraestrutura sempre esteja funcionando. Aplicações na nuvem, para ter certeza que seremos ágeis. Segundo é a capacitação em tempo real. Como usar os dados em tempo real? A inteligência, então, para a gestão do negócio. E o último é a capacidade do engajamento dos clientes. Aqui do lado esquerdo está a nossa estratégia, o que nós vamos fazer na área financeira. Os 4 pilares são exatamente o que eu mencionei agora há pouco. Como que a gente pode ter uma infraestrutura resiliente e acelerar a modernização, usar bem os dados e possibilitar a inovação de negócios. Do lado direito, vocês podem ver o nosso arcabouço. Vocês podem vir para o nosso stand, a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Em primeiro lugar, essa infraestrutura resiliente. Todo mundo sabe sobre segurança, isso é o mais importante, a estabilidade. Mas quando a gente vê que os serviços estão mudando, a infraestrutura se torna cada vez mais importante, um papel crítico. Quando a gente vê isso indo para finanças baseadas em cenários diferentes, por exemplo, card, cash, indo para transações digitais, bancos digitais, das operações manuais para decisões baseadas na inteligência artificial. Toda essa impulsão do sistema legado para a nuvem e para os containers, esses sistemas de containers. Nós achamos que a infraestrutura tem um papel muito importante nesse sistema todo. Em alguns bancos tinha a impulsão, mas agora todo o trabalho pode ser feito pela infraestrutura. Bancos líderes falam que a infraestrutura pode impulsionar os aplicativos. Então, temos 3 pontos muito críticos. Em primeiro lugar, infraestrutura. Tem que assegurar uma boa experiência para o cliente, por exemplo, encurtar a latência das transações, milissegundos, e nós precisamos fazer essa análise real-time. O segundo ponto é a resiliência. Como que a gente pode ter certeza de zero perda de dados?
e a segurança. Basicamente, a gente tem essa mega infraestrutura. O que é mega? Nós achamos, quando a gente transfere do sistema legado para a nuvem e também para a cybernuvem, as ações são muito importantes e a gente não deve olhar o sistema de um único ponto. Nós temos que pegar uma visão de ponto a ponto sistemática. Isso é a mega infraestrutura, porque Huawei não só faz o software, mas o hardware. Poderíamos fazer tudo. Bom, então, no futuro, nós vamos ter mais data centers, não só num lugar, para ter certeza de que esses centros de dados funcionam muito bem. Isso é super importante. Em segundo lugar, a experiência do cliente de ponta a ponta, com zero interrupções, com muita confiabilidade. E o terceiro, eu acho que é o G. A gente vai falar muito sobre isso. Quando você vai para a nuvem, o consumo de energia é crítico e a gente usa uma arquitetura nova, novos materiais, para ter certeza que a gente pode lidar com esse problema de consumo de energia. Nós trabalhamos com a DBS no ano passado em Singapura e nós fizemos um release conjunto, o Net Zero Branch. Se você quiser, você pode dar uma olhada nisso. E a última palavra é autonomia, porque as operações realmente, quando a gente distribui a infraestrutura das redes, como eu falei, quando tem um problema, nós precisamos descobrir o problema, identificar o problema, resolver o problema imediatamente. E então nós temos muita tecnologia e mapas digitais para resolver esse problema. Esse é um banco enorme, é o quarto enorme banco na China. Antes de 2017, a gente tinha a infraestrutura em 2, 3 centros, mas agora nós temos quase 5, 8 centros, porque são os bancos estão se movendo para esse modelo. E como fazer a gestão dessa rede enorme com esse atendimento de clientes e a inteligência artificial, as redes smart, todos os tópicos importantes. Nós temos muitos desses bancos e estamos construindo esse futuro orientado à infraestrutura. Então, eu convido todos vocês, venham para a China para dar uma olhada. O segundo ponto, eu quero falar como é que nós temos essa aceleração da modernização dos aplicativos. Todo mundo sabe que isso é muito importante. As nossas aplicações precisam ser modernizadas. Nós temos esse modelo de serviço que é chave para interações. Aqui, nós listamos os 6 elementos mais importantes dessa modernização. Os bancos têm muitos dados, têm muitas transações diariamente, mas eu acho que isso é uma coisa que todas as empresas perseguem. Na Huawei, nós não somos uma empresa nativa digital. Eu quero compartilhar com vocês como nós fizemos essa modernização. Nós temos um negócio global, pegamos esses novos conceitos e tecnologias, a nuvem e os bancos de dados, e nós reconstruímos todo o nosso sistema de negócios que já implementamos ao redor do mundo hoje. Já foi implementado em mais de 75 países, mais de 80 e tantos. Esse sistema online, a gente demorou. Nós temos zero delay, zero ajuste, zero tudo. Se você olhar a cara do serviço, por exemplo, os ativos de contabilidade, antes, de acordo com a arquitetura antiga, demorava 2 horas e meia, mas agora demora 3 minutos. Esse é o
poder desse conceito revolucionário na tecnologia. Agora vamos voltar ao banco. Muitos bancos dizem que eles vão para esse modelo. Bom, esse é um modelo muito interessante. É o China Merchants Bank de varejo. Esse banco, eles têm 100% nativos na nuvem. Todas as aplicações foram modernizadas. Eles não são um banco novo, eles têm uma base de clientes enorme. Como que eles fizeram? Eles demoraram anos indo nessa direção. E vocês podem ver o que eles fizeram nesse último ano. E essas características foram desenvolvidas. E se você imaginar, sem essa modernização do sistema, seria impossível. Então, esse é o poder dessa redefinição da tecnologia para a agilidade dos negócios. Na verdade, tivemos muitos casos aqui também, porque nós não estamos apenas oferecendo a tecnologia, mas também o design de ponta a ponta, uma solução de ponta a ponta, como eu disse, e assim como são as nossas ferramentas. Como eu falei sobre o China Agricultural Bank, fizemos essa modernização daquele banco, por exemplo, o sistema de cartão de crédito, e roda por volta de 100 milhões de transações por dia. E agora está rodando numa nuvem privada e base no container, especialmente agora você precisa apenas de 38 segundos para rodar tudo, então isso é muito melhor do que exigido pelos reguladores. E o segundo maior banco é o SBC, e ajudamos a implementar soluções baseadas nativos na nuvem que permitiram que conseguissem 250 milhões de aquisições durante num período de um ano. Então, falamos sobre a modernização de aplicativos, vemos também muitos bancos no momento estão não apenas modernizando seus aplicativos, mas já estão aplicando isso no sistema central do banco. E aqui temos um exemplo. E aqui temos outro banco que essa foi a maior modernização de nativos de nuvem que já existiu. Mais de 650 milhões de clientes com 1,8 bilhões de ativos. Então, esse banco tem muitas agências também. Esse banco demorou 3 anos para transformar todo o sistema, para migrar para o sistema baseado em nuvens. E essa transição já está concluída. Demorou 3 anos, embora os clientes achassem que era algo desafiador. Mas por conta dessa transformação que foi redesenhada, tem mais de 5 mil módulos. Então, vocês veem essa agilidade melhorou de uma forma dramática. A produtividade também melhorou, caiu de 4 para 2 semanas apenas. E o total, o número de componentes também melhorou de uma forma dramática. Então, o PBS melhorou em 3 vezes, assim como o tempo necessário para concluir a transação. Vocês podem ver aqui, isso são casos muito interessantes, onde vemos muitos grandes bancos na América Latina e no Brasil estão indo nessa direção. E eu acredito que vocês podem dar uma olhada e podemos conversar mais para frente e comentar sobre essas boas experiências. Outro pilar é sobre os dados. Os dados são muito importantes para qualquer organização financeira. Todos os bancos ou qualquer organização financeira, você quer ser uma empresa impulsionada por dados. Muitos bancos têm muitos dados já, mas como utilizar esses dados? Essa é a grande pergunta. Como liberar esse poder, esse valor dos dados? Isso é algo extremamente importante, mas também muito desafiador. E nós achamos, do lado esquerdo, vocês podem ver os 4 estágios da evolução para ver o valor
dados, antes da operação até os dados. Esse é o primeiro passo. Em segundo, de data para informação, como usar os dados inteligentemente, transferindo de informação para conhecimento. A última coisa é de conhecimento para ações. Aí podemos ter o valor dos dados. Então, por exemplo, em alguns bancos líderes para os negócios de marketing, para poder fazer. Hoje podemos ver os bancos líderes que estão usando 4, 5 mil rótulos para o site, muitas predições que fazem para prever o comportamento dos clientes. Para chegar a esse quarto estágio do uso de dados, que é feito um upgrade por 4, incluindo a arquitetura dos dados, consumo e segurança e os talentos de dados. Se você for um banqueiro, como que seus colegas, seus funcionários usam os dados? Nós achamos que temos que mudar o modo do fornecimento de dados, mudar do fornecimento passivo ao fornecimento proativo, para poder fornecer os dados através da subscrição de dados, para capacitar nossa sede, todas as pessoas do negócio, para que todos possam usar os dados. Baseado nesse conceito, mostro rapidamente como fazer com esses dados. Esse é uma arquitetura de dados nativos na nuvem e inteligência artificial convergida. Temos warehouse e também as plataformas para garantir que haja um fluxo grande. O propósito disso é capacitar uma resposta mais rápida. As requisições de dados poderiam ser minutos, horas, dias. Hoje são segundos, podemos dizer. E para uma melhor análise, encurtando os 2 minutos. Achamos que é muito importante, mas não é suficiente. Aqui vocês podem ver que temos o conceito da encapsulização dos dados. Isso é muito importante para mostrar essa modelagem, tipo modelagem. Estamos lidando, fazendo isso com muitos bancos. Vamos olhar para esse caso do China Merchants Bank, já falamos antes. Mais de 50% dos funcionários já usam os dados. É um uso frequente, de alta frequência de uso. Anos atrás eram só 20, agora eles têm 50. Não é a meta, a próxima etapa é garantir que 80% de todos os funcionários possam usar os dados. Eu posso dar mais exemplos. Temos para ter uma base, uma plataforma de dados e agora todas as transações de dados podem ser convertidas nesse dado para e esse desempenho é muito melhor. Hoje, nesse banco, tem mais ou menos 2.000 pessoas trabalhando para relatórios de desenvolvimento. Mais de 66% deles não têm background de tecnologia, mas fazem isso. O último ponto que eu gostaria de falar é como podemos capacitar a inovação de negócios. Nós falamos de super apps, nós pensamos diferentemente se não é uma agência, um novo canal, esse tipo de novo modelo de negócio. Vimos isso em muitos países. Não é um banco novo, é um banco tradicional, passando para a transformação com o conceito de super apps.
é evolução. Como expandir as suas fronteiras de negócios e como construir um novo modelo de negócios, um ecossistema rápido. Isso achamos que é muito importante. Por exemplo, temos um caso em Myanmar, ajudamos o banco maior que eles têm. Tem 4,5 milhões de clientes. Tem um novo modelo de negócios. Posso mostrar em 3 anos. Eles chegaram a esse aumento incrível de clientes, tiverem a chance de ver. Eles usam esse super app, mudou completamente as operações. Não é só um novo produto, um novo canal. Transformou a operação do banco totalmente. Eu quero compartilhar com vocês nossas experiências. Aqui é quase o fim. Eu espero e quero mostrar o que estamos fazendo. Nós estamos vendo todas as organizações financeiras estão passando rapidamente para o futuro. Há várias vantagens. Em primeiro lugar, a capacidade de inovação. Vocês podem ver, falamos sempre, nosso investimento, nosso compromisso com a tecnologia no passado. Tecnologia e inovação é chave. O segundo é o compromisso com a indústria. 4 direções eu só apresentei, que mergulhamos profundamente nisso. A última são as experiências globais de liderança, as organizações líderes, especialmente a experiência que tivemos na China. Eu acho que num tempo de 15 anos, se tornou um lugar mais competitivo. A diferença entre esses bancos para realmente dar um boom nas inovações financeiras, esse tipo de jornada. Temos grandes como vai ser o novo modelo de negócios, como vai parecer a tecnologia, como todo o ecossistema vai se parecer. E estamos contentes de compartilhar isso com todos os clientes parceiros no mundo, todos os cenários com vocês. Muito obrigada pelo seu tempo e sua atenção. Eu gostaria de encerrar minha fala com uma frase muito interessante. Eles dizem sempre que os tempos mudam as coisas, mas você deve mudá-las por você. Vamos fazer, não vamos esperar.